Todos nós, amém? Louvamos a Deus por mais essa oportunidade tão rica, tão especial que Ele nos concede de estarmos na sua casa. Eu não sei se você sente essa alegria de estar na casa do Senhor. Eu não sei se isso representa um prazer para você. Eu não sei se isso é algo, como disse a palavra do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é aqui que Ele ordena a sua bênção, é aqui que Ele distribui os seus dons, Ele opera os seus sinais, é aqui que Ele dá ordens expressas aos seus anjos, é aqui que Ele pode te responder, é aqui que Ele pode te alcançar. Eu não sei se você tem esse prazer ainda, ou se algo está querendo tirar esse prazer de estar na casa do Senhor, mas você que ainda sente esse prazer, dê a Ele o seu melhor aplauso, o seu melhor aleluia, a sua melhor adoração, a sua gratidão, aleluia, 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 aleluia. Louvado, engrandecido, adorado, exaltado, reverenciado seja para todo sempre o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Querido, eu queria só conhecer as pessoas que nos visitam. Os demais se assentem, os que nos visitam, se você puder ficar de pé, só para a igreja conhecer você. Nós temos aqui um casal. Quem mais nos visita? Temos aqui, olha que lindo. Onde mais temos alguém que nos visita aqui hoje? Que bom. Você que está perto desses queridos aí, esteja aí recebendo com carinho, dando boas-vindas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estou feliz por ver ali no fundo também o Antônio Baio. Fica de pé aí, querido. Que bênção te receber aqui. Seja bem-vindo, estou muito feliz. Tenho ido algumas vezes lá e hoje, graças a Deus, estou feliz de te ver aqui. Deus te abençoe. Vem uns 2, 3 aí, dá um abraço forte aí no nosso amado ali, em nome de Jesus. E olha aqui que coisa linda, irmão. Luciane, olha que bênção. Se alguém ainda não crê em milagre, só você chegar ali e perguntar para o Márcio se foi ou não um milagre, perguntar para a Luciane, né? Olha que coisa linda que o Senhor está fazendo e a obra será completa. Deus não faz nada pela metade. A palavra do Senhor diz assim, que aquilo que Ele começou, Ele é fiel para completar. Amém? Seja muito bem-vindo. Aplauda Jesus pela vida da Luciane. Aleluia. 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 Antes de iniciar a palavra, se é que posso dizer assim, quero só passar para a igreja, passei para alguns líderes aí, passei para a maioria dos contatos que eu tenho. Amanhã à noite vai ter uma marcha aí, vai ter uma caminhada, né, pela cidade aí, profetizando algo sobre a cidade. Você que quer participar, vai ser às 8 horas da noite, vai sair daqui da Shekinah e vai ter aí, isso está sendo organizado pelo grupo de intercessão pela cidade, né? Então vai ter essa caminhada aí profética. Se você quiser participar, com certeza você vai estar somando e deixa Deus te usar, liberando palavras de salvação. Venha o teu reino sobre Votuporanga, Senhor, que essa cidade, né, se achegue a ti, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se você quer realmente ser um instrumento de Deus e participar, né, para que o reino de Deus seja implantado, então amanhã às 8 da noite tem essa marcha, essa caminhada aí. Pode ser denominada como você quiser, o importante é você estar orando, né? E na terça-feira, o pastor me pediu se eu pudesse estar abrindo aqui, para que vai ter também aí um desfile. Nesse desfile, às 7h30 da manhã, no feriado, também vai ter aí vários pastores, várias equipes aí, vai estar também aí, né? Uns falam que vai estar desfilando, né? Não é nada, irmão. Se a pessoa entende o propósito mesmo, vai estar decretando o reino de Deus. Né? O lugar que você pisa a planta do pé, você toma território. Eu falei, eu estou aqui para estabelecer o reino de Deus nesse lugar. Eu piso a planta, eu lembro como por misericórdia de Deus, estivemos ali
onde era feito ali, hoje é a Praça da Cultura. Mas ali vocês sabem que tinha os eventos ali, que eu não preciso nem denominar aqui. Nós pisamos tudo aquele lugar lá, ungimos aquilo ali, de ponta a ponta, a Lina estava junto, pastora Maria Cândida, várias outras intercessoras, mas Deus me deu uma direção para tirar o sapato ali, marcha para lá, marcha para cá, lambuza tudo de óleo, profetiza, profetiza. Naquele mesmo ano veio o Fernandinho. Acabou a festa, irmão. A festa foi passada lá para o meio do mato. Querido, você tem poder e autoridade no nome de Jesus. Amém? Precisamos usar esse poder. Ele nos deu esse poder. Nós precisamos fazer o uso dele. Amém? Então, 8 horas, né, na segunda-feira, você que entende que deve participar, e 7h30 da manhã vai ser uma reunião aqui, vai sair daqui de frente da igreja aqui. Eles vão se reunir aqui e depois vai ter aí esse ato. Amém? Glória a Deus. Feitas as considerações, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 41. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei qual é a dificuldade que o Rodrigo, né? Quem conhece aqui o Rodrigo? Vou facilitar para você. Eu vou traduzir. Quem conhece o Diguinho? Viu como que é difícil, irmão? Mas fala assim, Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome, irmão. É o Rodrigo, né? Eu não sei como essa palavra aí, se foi fácil, se foi difícil. Eu sei que você vai ver que no final dessa mensagem tem tudo a ver com aquilo que Deus quer fazer aqui nesse lugar. Deus quer te mostrar algo que nós começamos iniciando aqui, sobre esse amor à casa de Deus, sobre amar realmente a casa do Senhor. Muitas vezes as pessoas até vão à casa do Senhor. Fique tranquilo que talvez são as pessoas que não vieram. Mas as pessoas não têm essa identidade realmente de amar a casa de Deus. O que significa a casa de Deus? Qual é o zelo que eu tenho que ter pela casa de Deus? Né? Que valor que representa a casa de Deus para mim? Eu quero passar algo para você bem objetivo aqui. Eu tenho que ministrar a Santa Ceia. E eu preciso ser objetivo e quero que o Espírito Santo me permita ser, porque pela minha própria capacidade eu não serei. Mas Ele pode me usar aqui, porque eu, em hipótese nenhuma, quero usar Ele. Enquanto Ele me usar, eu sei que vai ser bênção. Então eu não quero inverter, né? Convém que Ele cresça e que eu diminua. Capítulo 41 do Gênesis. Eu queria que você colocasse a atenção que lhe é peculiar no versículo de número 14. Gênesis 41, versículo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você fazer a leitura, você principalmente que é muito amigo do Lil, não pense que esse barbear aí é de propósito, não. Isso aí é... Nem o vermelho, não tem nada a ver com esse tipo de... Fica na paz aí, vermelho. Mas vamos ler a palavra. Então enviou o Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou os seus vestidos e veio a Faraó. Eu queria que você lesse comigo, se você pode aí, para você deixar essa palavra entrar no teu espírito, para você entender que há um envio, e esse envio é dirigido por um governante, por um rei, por alguém que tem sobre a sua incumbência ali um reino, o Egito, um administrador. E esse homem tem uma necessidade, esse homem está e vê em José uma pessoa que pode responder a essa expectativa que ele tinha. Um sonho o perturbava, um sonho tirava-lhe o sono e a paz,
ele precisava resolver aquela situação que não dava a ele paz, ele estava aflito. Ele então ouve falar acerca de José, mas José está num contexto de prisão, de masmorra. José está lançado, sabe, ali está dizendo numa cova, outras traduções vai dizer numa masmorra. Mas a palavra diz que então, devido a essa situação, Faraó, ele envia alguns homens e chama José, e o fizeram sair logo da cova. Mas essa pressa, querido, essa necessidade urgente, esse pedido tão aí de uma autoridade, tão ali importante, a maior do Egito, não fez com que José se apresentasse diante do rei de qualquer jeito. Fala para o seu irmão, não se entra na presença do rei de qualquer jeito. Não se vai apresentar-se, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui para o consulado, meu Deus, fui tudo engravatado, tudo de terno, tudo, e pá, e coisa, e levei documento de tudo quanto é tipo de coisa, e cheguei lá, né, falei, aqui é comigo o negócio. Mas por fim não deu nada certo, porque Deus não estava naquele negócio, não era a época. Né? E Deus precisava tratar algumas coisas comigo ainda, né? Porque Deus trabalha com a gente, você crê assim? Mas eu sei que para ir no consulado eu me periquitei todo, né? Quem vai aqui talvez fazer uma entrevista de trabalho, quem vai talvez aí em algo que você coloca uma certa importância, né? Nós não vamos de qualquer jeito. Então José aqui, mesmo com esse logo aí, e o fizeram sair logo, rapaz, está te chamando lá, vem cá, vamos lá. Não, peraí, primeiro eu vou me barbear, primeiro eu vou trocar as minhas vestes, depois eu vou me apresentar. E barbeou-se, mudou os seus vestidos e se apresentou e veio a Faraó. Mas quando esse homem é comissionado, ele é chamado. Eu queria que você fizesse aí uma analogia, você fizesse aí na realidade uma comparação. Você também um dia, devido talvez a uma cova, devido talvez a uma masmorra, devido talvez a um problema, seja ele de que ordem for, Deus também te chamou, Ele bateu. Afinal de contas, Deus nunca invade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Então o Senhor um dia me chamou e te chamou também com uma necessidade. Aqui Faraó tinha uma necessidade. E ele viu em José uma pessoa que podia, sabe, ali ser alguém que correspondia a essa necessidade que ele tinha. E quando José então se preparou para essa apresentação, José então se posicionou ali. E quando José se posicionou, ele soube aquilo que aquele rei precisava. E ele então começou a interagir. Ele então começou ali, né, a entender qual era a necessidade e se aplicar para ser solução para aquela situação. E quando isso aconteceu, irmãos, eu quero ser bem objetivo aqui nessa pequena introdução, porque eu tenho uma ceia ainda para ministrar. Mas o que me chama a atenção aqui, que quando ele colocou ali, que de fato ele entendeu o que Faraó necessitava, e ele então começou a dizer, olha, é assim, assim, assim e assim. O Faraó olhou aquilo e falou, espera lá, diz a palavra aqui no 38 em diante, para a gente ganhar tempo, 38, perguntou, pois, Faraó a seus servos, poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Sabe por quê, queridos? Vamos continuar aí. Porque quando Deus te chama, Ele sabe o que Ele faz? Primeiro, querido, Ele te transforma numa nova criatura. Né? Quando Deus te chama, né? Ele fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas Deus não só te chama e deixa você fazer da tua forma, não. Ele faz com que o Espírito Santo, Ele habita em você. E esse Espírito Santo é o que a partir da sua conversão começa a te guiar em toda a verdade. Ele não só te chama, Ele não só te tira da cova, Ele não só te tira da masmorra, Ele te transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te dá um banho de graça, escreve o teu nome no livro da vida.
e Ele faz com que você fique cheio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que te dá a capacidade, é o Espírito Santo que te dá a orientação, é o Espírito Santo que te conduz. E assim era a vida desse homem. Então esse homem, Faraó, viu ali e falou: olha, quem nós acharíamos? Será que teria um outro homem? Olha lá, depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão, olha que coisa, querido, para você entender o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. E Faraó tirou da mão o seu anel, sinete, e pô-lo na mão de José. Querido, quando um governante carimbava algo com esse anel, nós não temos tempo aqui de entrar em muitas minúcias aqui, mas, querido, era algo que tinha que se cumprir, era algo muito, muito importante. E ele tirou o próprio anel da própria mão dele, né? E colocou na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Só até aqui. O que eu quero passar para você nessa noite, e preciso também ser ministrado junto contigo. E creio que a palavra, antes de ser ministrada ao povo, ela é ministrada ao sacerdote. Então, querido, na verdade é que quando nós recebemos um chamado, e quando nós nos apresentamos diante de Deus, e nós permanecemos em Deus, e as palavras dele permanecem em nós, aquilo que ele necessita para estabelecer o reino dele, não o reino de Faraó, não o Egito, não, ele quer edificar o seu reino. Jesus veio para falar sobre o reino de Deus. Agora você imagina, se um governante como o Faraó soube reconhecer alguém que estava disposto a investir no seu reino, se um governante falho, se um governante que não conhecia de fato o Deus de José, soube honrar José de tal maneira, eu queria que só você pensasse aí como que seria o seu Deus a respeito de mim, a respeito de você, na edificação do reino dele. Querido, ele não tem só isso para nos dar, porque tudo isso que Faraó fez a José, não daria a José salvação, não daria a José o nome escrito no livro da vida, não. José não tinha o Espírito Santo por causa de Faraó. José sabia que tudo vinha de Deus, tanto é que quando o Faraó chegou para ele: olha, eu ouvi dizer que você, ele falou: eu não, mas o Deus dos céus fará o Senhor saber. Porque quando a pessoa sabe que está sendo usada por Deus, ela não atrai a glória para si, ela sempre destina a glória para quem de fato tem que receber. Ele é de cima, nós somos de baixo. Ele é criador, nós somos criatura. Ele é Senhor, nós somos servos. E José entendeu muito bem isso, querido, e ele foi honrado. Ele foi aqui de uma forma tremenda, sabe? Aqui colocado em evidência, porque ele simplesmente aceitou esse desafio e correspondeu. E se você for continuar lendo a história de José, José permaneceu naquele governo, permaneceu naquele reino, permaneceu sendo fiel, e você vai ver o fim da história de José, toda a sua família, sabe, ele teve ali tantas concessões, tantas bênçãos, tanta honra, porque de fato ele correspondeu ao chamado de um rei. Eu quero dizer para você, de um rei maior, e esse rei é o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores. Ele também um dia te chamou, ele também um dia me chamou, e ele tem também algo para você fazer, assim como o Faraó precisava de José, o nosso Deus precisa de nós. Estamos juntos até aqui? Agora que coisa interessante, irmãos, esse texto muitas vezes, se nós não darmos a importância devida, ele pode ser entendido até de uma outra maneira, mas eu quero que você coloque um pouco de identificação acerca da forma que eu estou querendo te falar nessa noite. Fique tranquilo que eu não vou falar heresia. Quando você lê lá em João capítulo 15, versículo 7, quando a palavra do Senhor diz assim: se vós permanecerdes em mim, olha que coisa tremenda,
Se vós permanecerdes em mim. Não é só se vocês forem chamados. Não, nós temos que ser chamados sim, vir, nos apresentar, mas permanecer. Essa palavra permanecer, querido, que muitas vezes é o que implica em tantas pessoas frustradas. Porque muitas vezes nós não conseguimos permanecer. Porque ele diz assim, ó, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos, diz o versículo 8. Mas ele está dizendo assim, que não apenas ele me chama, não apenas ele te chama, ele nos chama com um propósito, como o faraó teve o propósito de chamar José. Mas ele também não te chama e te deixa, sabe, se vira, não. Se você permanecer em mim. Agora, querido, essa segunda parte, só de fato será te conhecida, sabe, aquilo que é para você, porque, querido, aqui é um corpo, a igreja, para implantar o reino dele. Nós todos, mesmo sendo, sabe, muitos, em cada um de nós, ele dá um dom. Ele não dá nada, ele não dá tudo para um só. Ele reparte. Ele reparte. Então ele espera algo de você, ele espera algo de mim, ele espera algo de nós. Então eu só vou saber qual é a palavra que tem que permanecer em mim, no sentido de eu colocar ela em prática, se eu primeiro permanecer nele. Porque se eu não estiver ali, totalmente ali, antenado com ele, eu corro o risco, querido, de muitas vezes achar que é ele que quer daquele jeito. Eu vou lá e faço. Não, mas ele está falando, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Agora olha que coisa, irmãos. Olha que coisa interessante. Há outro homem que permanecia na presença do Senhor. Posso falar aqui muitas coisas, mas eu quero sintetizar. Há um homem chamado Elias. Você conhece bem a história. Olha o que é um pouco desse permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Muitas vezes isso te causa algum prejuízo momentâneo. Porque nós não sabemos, eu quero aqui frisar essa palavra. Eu quero aqui frisar esta frase. Quero colocar um ênfase. Nós não sabemos lidar com o tempo. Nós não sabemos lidar com o tempo. Vou falar pela terceira vez. Nós não sabemos lidar com o tempo. Será que é esse tempo de fazer isso? Será que é esse tempo de fazer aquilo? Porque nós caminhamos num tempo totalmente de um Deus que caminha na eternidade. Nós não sabemos lidar com o tempo. Então aqui, querido, vem esse tempo em que Deus vê que tem um homem na presença dele. Se vós permanecerdes em mim, e a palavra do Senhor vai dizer aqui, abra comigo aí, por favor, 1 Reis, capítulo 17. Olha que coisa séria, essa palavra que diz, se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, Senhor, as palavras que eu acho interessante, amém. Tem umas palavras que eu não gosto muito não. Não vai dar certo, irmão. Tem umas palavras, pastor, que eu até vou bem nelas, mas tem umas palavras que eu falei, vixe, perdi engano isso aí. Isso aí. E muitas vezes você vai falar que essas palavras permanecerem, irmão, é muito importante você ter toda a escritura, você saber ela de cor e salteado, mas Deus vai falar muitas vezes coisas para você que não estão aqui dentro. Alô? Porque se você está na face dele continuamente, irmão, você vai saber os segredos do coração dele. Ele vai se revelar a você. Você está continuamente. Ele está dizendo aqui, ó, capítulo 17. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor. Assim como José, ele colocou ali diante de Faraó o que o Senhor queria fazer, o que o Senhor revelou a ele. José não falou, eu acho isso. Assim também é o profeta Elias. Ele não está dizendo, eu acho, não. Ele está dizendo, vive o Senhor. Aleluia. Deus de Israel, em cuja presença eu estou. Se vós permanecerdes em mim. Elias, ele não estava, sabe, de uma forma temporária. De uma forma talvez, essa semana eu estou na face do Senhor. Essa semana eu estou na Facebook. Essa semana é só o WhatsApp. Não, querido. Ele vivia na presença do Senhor.
Então ele está dizendo, porque eu vivo na presença do Senhor, eu sei qual é os mandamentos. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, agora eu só sei as palavras dele se eu permaneço nele. Quando Adão e Eva estavam no Éden, e era jardim, era paraíso, é porque todo dia o Senhor, ele sabia, você vai colocar nome nos animais. Tudo isso aqui é assim. Estava na presença de Deus, todo dia Deus se manifestava a ele, e todo dia ele ouvia a Deus, todo dia eles tinham comunhão. Mas chegou uma hora que ele não permaneceu em Deus, e a palavra de Deus não permaneceu com eles. O que aconteceu? O paraíso tornou-se um caos. O que faz, querido, ser paraíso ou ser caos, é a presença ou a ausência de Deus. Se eu permaneço na presença de Deus, é glória a Deus e aleluia. Mas tem alguém que quer fazer você a todo custo sair da presença de Deus. Mas esse homem aqui, para se cumprir, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então esse homem permanecia na presença de Deus, e Deus pediu para ele algo. Já pensou isso? Vai lá e profetiza que não vai chover. Muitas vezes é legal, vai lá e profetiza, o Senhor está falando que ele está... Eu escutei tanto isso, irmão, só não vi isso cumprir até hoje. O Senhor está assinando um contrato com uma caneta de ouro, e, meu Deus, é tanto contrato com caneta de ouro, é tanto não sei o quê, esses contratos não chegam. Então essas coisas é fácil você profetizar, né? Você tem chorado tanto, mas Deus está me mostrando aqui que... Tem vez, querido, que o mandamento do Senhor é algo que envolve renúncia. Envolve, sabe, algo que... Tem um rapaz rindo aqui, mas um tempo atrás eu chamei ele aqui, ele quis dar uma refugada. Mas por 2 vezes Deus falou, avisa o meu servo. Ele sabe do que eu estou falando. Mas graças a Deus ele está aí. Então quando Deus fala, o negócio é sério. Então Deus falou com Elias. Agora quando Deus fala comigo, pastor, fala comigo. Quando eu estou na presença dele, irmão. Se eu permanecer na presença dele, ele vai falar contigo continuamente. Aí você vai saber qual é o mandamento que ele tem a teu respeito e ao meu respeito. O que eu faço nessa situação? É legal quando a gente diz ali, né, em que Davi consultou o Senhor respondeu, sobe. Davi consultou o Senhor respondeu, não sobe. Mas aí você vai ver o segredo do homem. Aí você vai ver o segredo, né? O segredo de Daniel. 3 vezes por dia, esse homem se colocava na presença de Deus. E ele não importava o que tinha. Mesma coisa de José, é logo que eu tenho que... Só que antes de eu ir para lá, eu tenho que me preparar. Querido, nós temos que nos preparar para ouvir Deus. Deus não vai falar com a gente de qualquer maneira. Mas quando você se consagra, você busca, não é mentira o que ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Não é mentira o que ele diz, sabe? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Mas você só vai me anunciar coisa grande e firme que eu não sei se eu estiver na presença dele. Aí o mandamento dele vai chegar. E aí eu preciso agora fazer a minha parte. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. E aqui, olha que coisa, irmãos. Esse homem estava na presença de Deus. Aleluia pela primeira parte. E nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Porque quando você fala a palavra de Deus, ela passa a ser a tua palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente. Irmãos, isso aí já começa a ficar meio estreito. Porque, querido, eu te usei, agora é o seguinte, porque papai te deu um palácio lá não sei aonde. Muitas vezes não é assim, irmão. Deus tem palácio para você e até coisa melhor. Mas Deus primeiro vai testar a tua fidelidade. Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu te tenho ordenado aos corvos, que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez, olha isso, irmãos, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Deus mandou fazer, ele foi lá e fez. Deus deu outra direção, agora é lá. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro do Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou,
Querido, nessa hora tem gente que chora, nessa hora tem gente que esperneia, Senhor, eu sou teu servo, estou fazendo a tua obra. Não, querido, quando algo dessa natureza acontece, porque Deus está preparando uma próxima etapa, fica tranquilo, que assim como Ele te conduziu até aqui, Ele é fiel para completar, para te conduzir, para cada passo Ele está presente na tua caminhada. Sabe, a palavra do Senhor é clara, irmão, que Deus sustenta tudo aquilo que Ele cria. Hebreus 1:3, pela palavra que Ele liberou, pela palavra que Ele deu na origem, na gênesis do teu chamado, na gênesis da direção que Ele deu para Elias, o sustentáculo de tudo aquilo estava em ele receber a palavra e colocar em prática. Nós deparamos muitas vezes com situações que a pessoa cai em si, como o filho pródigo, e diz a palavra que ele saiu ali, ele saiu do pai, ele saiu da permanência, ele não permaneceu na casa do pai, e por ele não permanecer, ele sofreu toda aquela situação, mas quando ele reconheceu que ele precisava voltar para a presença, ele precisava se reencontrar, ele caiu em si, mas diz a palavra que ele caiu em si e disse, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, mas o próximo versículo diz assim, e ele levantando-se, foi. Não adianta eu só ter uma boa motivação do que eu tenho que fazer e eu não fazer. Quando Deus fala algo para você, Ele espera que imediatamente você coloque em prática, aí você pode ter certeza que Ele vai sustentar. Aí é com Ele, já não é mais contigo, porque Ele não é homem para que minta, e nem é filho de homem para que se arrependa, querido. A palavra dele não volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz e prospera naquilo para qual Ele envia. Quem está comigo até aqui? Então está dizendo assim, irmão, mas decorrido alguns dias o ribeiro secou, porque não tinha chovido. Mas pera lá, quem que profetizou que não ia chover? O próprio profeta. Mas ele estava na direção de Deus, irmão. Quando você está na direção de Deus, é juntar a fome com a vontade de comer. Tudo vai bem, e o nome dele vai ser glorificado. Ainda que você não entenda agora, ali na frente você vai entender. As coisas que faço agora não entenderás agora, mas entenderás depois. Fica tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas. O ribeiro secou. Eu não sei se o teu ribeiro secou, não sei se você está passando alguma sede, mas Deus tem água para saciar essa sede nessa noite. Porque não tinha havido chuva na terra. Mas olha que coisa, irmão, veio-lhe então a palavra do Senhor dizendo. Agora, por que veio a palavra do Senhor para ele de novo? Porque ele permaneceu na direção. Ele não, se vós permanecerdes em mim, ele está ainda no Senhor. Ele não saiu, irmão. O ribeiro secou, então agora, Deus falou que ia me sustentar, Deus falou, né? Mas agora o ribeiro secou, então eu vou cair fora daqui. Não, querido, espere o segundo passo. Aquele que te deu a orientação do primeiro passo, ele vai continuar conduzindo. Ele veio para te conduzir em toda a verdade. Então veio ali um problema, veio ali algo, e Deus tinha uma próxima etapa. Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma viúva, a uma mulher viúva, ali que te sustente. Olha que coisa tremenda, irmão. Diga comigo assim, levantou-se, pôs e foi. Fala para o teu irmão, você entende agora o que é permanecer em mim, a minha palavra permanecer em você? Ficou fácil ou quer que desenha? Então Deus fala assim, Deus fala e você faz. Agora, quando é que Deus fala, pastor? Quando eu permaneço na presença dEle. Eu hoje mesmo tinha uma direção aqui para ser feita hoje. Assim como eu tinha uma para ser feita no domingo passado, não consegui. Eu tinha uma hoje, também não vou conseguir. Hoje eu vou voltar para do domingo passado. Assim é Deus, irmão. Quando Ele é realmente o que dirige, você pode ficar tranquilo. Não importa se tem ribeiro de Cedron, não importa se... Mas uma viúva, querido, se Ele ordenou a viúva, Ele é suficiente para multiplicar tudo aquilo que tem na casa daquela viúva. Mas uma coisa é certa, Ele vai te sustentar. Sabe por quê? Porque todas as coisas que Ele cria, Ele sustenta. Pastor, Ele sustenta com o quê? Com a palavra do seu poder. Olha lá. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, num vaso, um pouco d'água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de... Meu irmão, numa seca terrível. Você vai entender o que Deus quer falar com a gente aqui. Eu sei que você vai entender porque você é inteligente. Eu vou repetir porque você não me entendeu essa parte. Eu sei que você vai entender porque você é inteligente. Eu posso te provar aqui na Bíblia que você é inteligente.
Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho, diga comigo, que não tenho. Essa palavra é a palavra mais fácil da pessoa falar quando tem um chamado que nem esse que Deus vai fazer aqui nessa noite. Não tenho condição. Eu não tenho. Eu até queria, mas eu não tenho. É por isso que nós vamos falar um pouco aqui nessa noite sobre sacrifício. Que sacrifício, pastor? Negar a si mesmo. Que sacrifício? Fazer a vontade de Deus em detrimento da nossa. É isso que nós vamos entender um pouco aqui nessa noite. Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que morramos. Faltando uns pedaços ali. Ou seja, nós vamos acabar de comer isso aqui, não tem mais nada para comer. Olha isso, irmão. Olha o que o profeta diz a ela. Ao que lhe disse Elias: não temas, vai, faze como dissestes. Porém, sabe o que é isso, irmão? Permanecer em Deus e a palavra dele permanecer em você, muitas vezes você vai ter que ativar. Porque se você não ativar onde tem fome, a fome permanece. Agora, se você ativar o princípio de Deus ali, Deus multiplica. É isso que Deus quer fazer nesse tempo. Você vai entender isso nessa noite. Pelo menos eu creio que muita gente vai entender. Olha lá, Deus está falando: eu vou ordenar uma viúva que te sustente. Mas agora, como que essa pessoa vai sustentar a obra de Deus que representava a figura do profeta ali, se ela não ter uma multiplicação financeira? Se Deus não operar um grande milagre, é tempo de milagre, mas esse milagre tem que ser ativado. E é isso que Deus me chama a fazer aqui nessa noite. Ativar um milagre na tua vida. E eu não quero o teu dinheiro. Eu quero que você entenda o que é permanecer no Senhor e a palavra dele permanecer em você. Para que aquilo que ele falar, você fazer. Isso vai fazer a diferença. Então, querido, você imagina essa viúva ali. Se agora Elias chega ali, espera lá, se é uma viúva que vai me sustentar, eu vou provar se é essa viúva ou não. Eu vou provar. Senhor, se o Senhor vai me sustentar através dessa viúva, então tem que acontecer um milagre aqui, porque a viúva também não tem. Então, para a viúva não morrer, eu tenho que primeiro restabelecer um princípio na vida dela, um princípio de fé, um princípio de primícia. Você vai fazer primeiro para mim, você vai fazer primeiro para a minha obra, você vai fazer primeiro para o meu reino, você vai fazer primeiro, antes de você se preocupar com você, você vai fazer para a obra de Deus poder ser estabelecida aqui. E foi isso que fez, irmão. E quando essa mulher teve uma atitude ali, ela permaneceu na palavra do profeta. Você ouviu uma música aí agora: crede nos seus profetas, prosperarei. Por que essa mulher prosperou? Porque ela creu no profeta. E aí o que acontece ali? Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Você sabe o fim da história. Querido, nós estamos num tempo que não é difícil você falar para mim e falar: pastor, nós estamos num tempo semelhante ao tempo que estava lá no Egito, um tempo de fome. Eu falo para você, é verdade, mas Deus enviou um José lá. Pastor, aqui está tendo uma seca terrível. Pastor, o senhor não sabe o tamanho da seca, o senhor não sabe quantificar. Não sei. O senhor não sabe o tamanho da crise que é 3 anos e meio. Aqui no louvor falou sobre isso também, sem chuva. Pastor, o senhor sabe o que é isso? O senhor tem dimensão? Querido, eu não tenho dimensão de problema. Eu tenho dimensão daquele que sabe resolver problema. Eu tenho dimensão que Ele é maior do que qualquer adversidade. Eu tenho dimensão que é Ele que dá vida onde há morte. É Ele que ressuscita mortos. É Ele que chama à existência as coisas que não existem, como se ela já existisse. É Ele que pode colocar na boca de um profeta: a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, desde que você faça o que Deus está pedindo para você fazer. Eu não sei como você quer enfrentar essa crise. Eu tenho uma direção de Deus e eu coloco aqui realmente, como costumo fazer, sabe?
de forma transparente, nós já estamos um pouco atrasados. E a culpa maior é minha. Não sei se fica bom assim para você. Mas nós precisamos. Não vou falar que o engenheiro atrasou um pouco também. Não vou falar isso não. Porque vai que o cara escuta, depois dá problema. Mas foi nada. Estou só vendo que você estava com uma cara meio... O que vem aí? Não, só para você dar uma quebrada de gelo. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, fala para o seu irmão, a palavra de Deus é mandamento. E quando, querido, a pergunta que Deus fez a Pedro, é uma pergunta que muitas vezes me constrange. O Senhor dizer assim, tu me amas? Não é uma pergunta muito fácil de responder. E ele vem pela segunda vez, tu me amas? Aí Pedro achou que já estava bom, vem a terceira vez, tu me amas? Mas essa palavra, coloca aí para mim João 14, 21, eu quero correr um pouco aqui. Eu quero lançar um desafio aqui nessa noite. Eu vou repetir porque eu não ouvi nenhum amém. Quero lançar um desafio aqui nessa noite. E você que me conhece um pouco, né? Nem todos me conhecem muito, né? Não que eu seja alguma coisa, a não ser alvo da misericórdia de Deus, mas eu não brinco com isso aqui não. A gente não estaria passando algo para você se eu não tivesse certeza de que isso é a vontade perfeita de Deus. Então aqui, querido, olha lá. Diga comigo aqui, assim, aquele que tem os meus mandamentos e os observa e os coloca em prática e coloca os olhos sobre eles em vigília permanentemente. É isso que significa guardar, irmão. Guardar não é apenas colocar numa gaveta e não cumprir. Guardar é colocar em prática. Aquele que tem os meus mandamentos e os observa, aqueles que têm os meus mandamentos e os coloca em prática, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Pedro, tu me amas? Senhor, então vai fazer o que eu te pedi para fazer. Pedro, tu me amas? Vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, porque Pedro abandonou aquilo. E Pedro não permaneceu no Senhor. E a palavra do Senhor não permaneceu em Pedro. Pedro voltou? Quantas vezes, irmãos, eu já tentei voltar a pescar. Aí, hoje de manhã, aí vários dias tem ali e tal, muitas vezes, sabe, são momentos que você está ali entre o permanecer e o entre pescar. Não pense que você está diante de um homem perfeito. Nós temos, querido, esses momentos. É por isso que sempre o Senhor está falando conosco, e nessa noite não será diferente. Mas muitas vezes a gente quer voltar a pescar, a gente quer voltar a fazer aquilo que a gente domina, ou acha que domina. Aquilo que não requer algum tipo de renúncia. Porque para essa viúva, fazer aquilo, irmão, representava uma renúncia. Ela corria risco, se ela não cresce piamente, que aquilo se cumpriria, de ver o filho morrer antecipadamente. Ela já cria que o filho ia morrer. Ela já cria que ela mesma morreria. Não conseguiria atravessar aquela crise. E ela recebe uma ativação profética. Ela recebe um envio profético, uma palavra profética. Faz primeiro assim, porque assim te diz o Senhor. Pastor, por que o profeta não levou uma cesta básica lá? Porque a cesta básica ia acabar. 2 cestas básicas, vai acabar. 100 cesta básica, vai acabar. Mas quando, querido, você ativa a multiplicação divina, querido, sabe, a moeda lá do céu não é euro, não é dólar. Deus sustenta. Deus sustenta. Poderia entrar nessa parte aqui, mas eu ia tomar muito tempo. Não vou fazê-lo, talvez eu faça numa outra oportunidade. Mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei,
e me manifestarei a ele. Querido, é assim. Quando você está na direção que Deus está te dando ali, Deus falou para você fazer, você vai e faz, Deus fala para você fazer outra coisa. Porque sabe o que acontece? Isso desceu aqui agora quente, mais do que esses pães aqui. Aleluia por isso. Porque, querido, Deus não anuncia nada novo. Se aquilo que Ele já anunciou há 20 anos atrás, você ainda não colocou em prática, não tem um segundo passo, você não deu nem ainda o primeiro. Porque a palavra do Senhor diz assim, né? Assim como a chuva e a neve cai dos céus e para lá não tornam, sem que antes regam a terra, a faça produzir e dar frutos, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, sem que faça o que me apraz e prospere naquilo para que eu a enviei. Quando a palavra dele vem e eu não faço ela tornar fruto, eu não faço ela de fato se cumprir, a palavra não volta para ele vazia, está esperando cumprir, está esperando cumprir, está esperando cumprir. E eu quero uma nova etapa, só que eu não cumpri ainda a primeira. Está comigo ou não? O Senhor vai falar de novo com o profeta, ou vai falar de novo comigo ou com você, quando aquilo que ele já falou, né? Eu e você colocamos em prática. Aí ele fala, agora eu te anuncio uma coisa nova. É bom igreja que tem Bíblia por causa disso, o povo conhece os textos. Agora, querido, o que eu quero falar, pastor, pelo amor de Deus? Abra sua Bíblia aí, por favor. Vou ser bem objetivo, eu espero. Ageu, capítulo 1. Fala para o teu irmão aí, não é haja eu não, é Ageu. Deixa o Espírito Santo agir, irmão. Haja eu não vai dar certo. Olha o que está escrito aqui, irmão. Vamos dispensar aí a genealogia do homem. Vamos começar logo aí no versículo 2. Quero ser bem objetivo aqui, e você vai me ajudar para isso. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda. Olha como nós temos dificuldade com o tempo. Nós sempre estamos falando, não é tempo, pastor. Agora, se fosse, sabe, agora eu estou cheio de compromisso, agora não é hora. Né? Se for mais para frente, eu não tenho nada. Esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite, é aqui que Deus quer fazer milagre, senão não é milagre. Querido, se Deus não se manifestar, e você vê a glória de Deus, nesse quesito também, não é milagre, é mero esforço da tua própria mão, mas eu quero pregar nessa noite sobre um Deus de milagre. Vou repetir, eu estou falando para você hoje sobre milagre. Então aqui está dizendo o povo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, querido, é o caso da viúva, eu não tenho. Profeta, você vai me desculpar, esse pouquinho d'água aí, pode contar comigo, agora você já pisou, o que é isso? Além da água, agora você quer, que isso? Que história é essa? Aqui, um pouquinho de farinha, aqui um pouquinho de azeite. É aí que Deus requer, irmão, porque Deus quer multiplicar. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho,
e a terra detém os seus frutos, querido, porque a palavra que é enviada é essa que faz a terra produzir e dar fruto. Ela não volta para ele vazia, ela vai produzir e dar fruto se a palavra que ele enviou é colocada em prática. Aquele que tem os meus mandamentos e os observa, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando o Senhor se manifesta a você, querido, não tem falta de farinha, não tem falta de azeite, não tem falta de nada. Por isso os céus retêm, por isso o céu sobre vós, meu Jesus, por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca, querido, essa crise aí, fica tranquila, Deus está no controle dela. Essa seca do Egito, Deus estava no controle dela. Essa escassez, querido, quem profetizou seca ali, naquele tempo que estava querendo dar a glória, sabe? A glória não era de Deus. Ali era tido que quem provia ali a agricultura, a chuva era Baal. Ah, é Baal, então eu vou cerrar os céus e não vai chover. Até que se provou que Deus é Deus, irmão. Teve seca, mas quando foi ativado ali o poder de Deus, veio multiplicação. Aqui não é diferente. Nós estamos vivendo isso, irmão. E esse é um tempo, se é que eu não posso dizer que eu estou atrasado, de nós entendermos que Deus quer fazer multiplicação nesse tempo de seca. Você viu algum tempo de abundância ali? Eu falei até agora de algum tempo de abundância, mas só Ele, querido, que pode transformar essa situação adversa em uma multiplicação tremenda na tua vida. E mandei vir seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Se você continuar lendo, você vai ver que vem algo poderoso de Deus. Porque todas as vezes que Deus nos devolve para o caminho, você pode ter certeza, querido, que é ali que Ele ordena a sua bênção. É ali que você pode pedir o que você quiser, que Ele vai fazer. Quando de fato Salomão se preparou, quando de fato Salomão esteve na presença de Deus, Salomão entendeu, sacrificou quando teve que sacrificar, e o Senhor veio a ele. Pede-me o que você quer que eu lhe dê. Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse povo. Esse povo é numeroso, não é fácil de conduzir esse povo, eu preciso de sabedoria. Olha, Salomão, além do que você está me pedindo, querido, eu não sei se na tua Bíblia está escrito diferente, mas amado, muitas vezes complica para a gente aqui entender isso que eu quero mostrar para você, e eu vou convocar você para estar orando sobre isso. É justamente isso. Se nós muitas vezes, querido, não apresentarmos o nosso corpo como sacrifício, tinha que se apresentar um animal, tinha que se oferecer um sacrifício ali, né? Um derramamento de sangue, um animal que era criado pelaquela família, não podia ser algo comprado ali, tinha que ter uma certa, sabe, um certo envolvimento ali daquele que oferecer aquele animal, não podia ser manco, cego, coxo, mas tinha que ir lá oferecer. Agora Deus não está querendo esse sacrifício, Deus está querendo o teu corpo, se oferecer como sacrifício. Ele fala, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Sabe o que é isso, irmão? Ele está dizendo, qual é o motivo que você está querendo que eu ofereça o meu corpo como sacrifício? Pela misericórdia de Deus, porque você que teria que ser morrido, não eu morri no teu lugar. Então pela misericórdia que você recebeu, eu quero agora que você sacrifique alguma coisa, sabe? E muitas vezes sacrificar a minha vontade, para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é muito fácil. Para essa viúva experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela sacrificou a vontade dela. Para o profeta experimentar o querite, para o profeta experimentar ser ali, sabe, alguém que tinha que crer que aquela viúva era capaz de sustentar ele tinha que sacrificar o entendimento dele. Se eu não renovar o meu entendimento, irmão, eu não experimento nunca a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só quem está entendendo até aqui, dá um glória a Deus.
Então, queridos, nós precisamos, não é que nós queremos. Domingo passado aqui, não sei se você percebeu uma certa movimentação. Foi o domingo que o Fernando mais falou para o povo fazer barulho. Faz barulho aí, moçada. Era o dia que não podia fazer barulho. Você acha que eu vou falar alguma coisa? Não, irmão, deixa Deus usar. Por quê? Porque é o dia que o pessoal veio aqui para ver aqui o barulho, ver aqui como é que estava, já chegou ali no banheiro, como é que está, tal, e olha, nós estamos investindo, investe nisso, investe naquilo, tal, só que aqui é alugado. E tem que fazer mais algumas coisas ainda. E o Senhor nos deu um projeto. Será que eu estou no lugar certo, Senhor? Será que essa que é a viúva? E o Senhor nos deu um projeto. E queridos, nós temos que colocar esse projeto em andamento. Nós temos dois tipos de projeto. Porque quando se vai se reedificar alguma coisa, ou edificar, tomando como base o que aconteceu com Neemias, você tem que ter uma mão na obra e uma mão na arma. Se você achar que vai só na mão ali, e não vai ter oposição, não vai ter alguém que vai colocar minhoca na tua cabeça, então nós temos que levantar uma torre de oração. Alô? E nós vamos escalar horários de oração na torre mesmo, porque a torre já tem, irmão. Só está faltando pessoa para orar. E não é possível que no meio do gente desse aqui nós não vamos conseguir. Então nós vamos levantar a torre de oração, horários, sabe, em prol dessa edificação. E nós vamos estar, querido, colocando a sério aquele projeto Edificadores. Quanto domingo faz que a gente não fala sobre isso? A culpa é minha. Fica tranquilo que eu não estou culpando você. Eu que estou levando puxão de orelha. Tá? Então, olha lá, missões, evangelismo e edificações. Nós temos que edificar, irmão. E nós vamos fazer em duas frentes. Nós estamos aqui, né? Hoje eu ia fazer algo aqui, não fui permitido fazer. Nós vamos ver na próxima ceia, levantar obreiros aqui. Tem muitos aí que precisam ser levantados, sabe? Ativados porque destino profético, irmão, sabe? É o pai que dá para o filho. O pai, ele dá destino profético para filhos, mas desde que sejam filhos. A herança vem de pai. Amém? Então nós temos que entender isso. E nós vamos levantar, ativar alguns irmãos aqui naquilo que é necessário para a edificação da obra. Porque não adianta você edificar a parede, se você não edificar o corpo. Se você realmente não entender que Deus está muito mais preocupado com as pessoas do que com as paredes. Isso nós não vamos inverter nunca. Então nós temos que levantar essas torres. Já tenho conversado com o Ministério de Famílias, nós estamos tendo reunido com vários outros ministérios aí. Nós estamos trabalhando lá em Jales. Hoje o pastor Carlos Alberto foi para lá, eu estive lá semana passada, a semana retrasada. Nós estamos, sabe, mas tem que levantar mais pessoas, né? Tem pessoas aqui, muitas, que podem nos ajudar bastante. Mas querido, eu queria que colocasse o projeto aí. Mas aqui vai requerer, sabe o que vai requerer? A manifestação de Deus a você. Não espere eu me manifestar a você, que não vai resolver nada. Agora, como que Deus vai se manifestar a você, querido? Ele está dizendo assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E ele fala assim, e viremos a Ele. E me manifestarei a Ele. Sabe, quando que Deus se manifesta, irmão? Deus se manifesta com poder. Deus se manifesta com provisão, Deus se manifesta com cura, Deus se manifesta, querido, da forma que Ele quer. Se Ele quiser se manifestar como Rafá, Ele cura. Se Ele quiser se manifestar como Jirê, Ele supre a tua necessidade, Ele multiplica. Ele pode se manifestar como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele pode, querido, Ele pode se manifestar, mas Ele se manifesta quando nós amamos os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, querido, o projeto está pronto. E nós temos, graças a Deus, os 2 terrenos para essa ampliação. E nós não podemos mais ficar pagando aqui 10 mil reais de aluguel. Isso inviabiliza muitos projetos que a igreja pode fazer. Então nós temos a congregação e 2 terrenos do lado. E o projeto foi feito ali, é tipo de um... Ô Salvador. Pai, essa parte aí Deus não me chamou não, rapaz. Anfiteatro, sei lá, essas coisas. Isso não está na Bíblia, irmão. Explica mais ou menos como é que é lá. Eu mesmo?
Deixa eu chegar mais perto aqui. Não, essa parte aqui, da esquerda para a direita, já é o existente, né? A igreja existente. E aí nós temos essa parte da ampliação, ela tem 2 terrenos, ainda falta a mesma quantidade de poltronas que tem aqui, tem naquele canto ali que está faltando. Então, nós queremos fazer, assim, a intenção é fazer o templo que ele não fique um templo comprido, né? Hoje nós temos aqui na igreja em torno de, se não me engano, 320 cadeiras aqui. Aqui nesse projeto teria 280. Então, praticamente, é a mesma quantidade de cadeiras que nós temos aqui hoje. Ah, sim, no templo principal. E aonde o templo hoje, nós pensamos em permanecer e com mais 50 cadeiras. Então, qualquer evento, qualquer coisa menor que se tiver lá para se fazer, nós teríamos ainda o tipo 1, o anfiteatro, né? E depois nós teríamos mais 2 salas aqui. Aproveitando a escada já existente, nós teremos 4 ou 5 salas aqui em cima do templo também. Esse pontilhado, né, não está muito visível, mas aqui é uma linha pontilhada. Sobre essa linha aqui teria uma segunda laje com essas 4 ou 5 salas. Então teria 4 ou 5 salas aqui, mais essas 2 salas, mais o anfiteatro e mais toda a igreja. Amém? E nós teríamos 2 entradas, a entrada já existente, nós vamos demolir um banheiro existente aqui para poder ter o acesso, né? Essa conexão aqui teria através do corredor já existente e teríamos outra também entrada aqui. Aí tem mais 2 salas aqui, mais o pessoal do som, né? Tem uma sala específica para o som e também mais o banheiro que vai tirar daqui vai passar para cá, e então vai manter praticamente todas as coisas existentes integradas com a ampliação. Ah, tem garagem também. Então nós temos aqui, ó, são todas vagas de estacionamento. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vagas de estacionamento. Também. Faltando apenas 2 para satisfazer as exigências da prefeitura. Glória a Deus. Você viu? Deus, querido, Ele coloca até o engenheiro. Então, querido, talvez você pode dizer, pastor, mas não é tempo, né? Não é tempo, querido. Esse é o tempo. Porque no tempo, querido, de vaca gorda, né? Agora foi no tempo lá das vacas magras que José deu uma direção. E como o povo obedeceu aquela direção, Deus fez chegar o tempo das vacas gordas. Então eu queria orar por isso. E eu quero desafiar. Nós vamos estabelecer por esses dias agora esse relógio de oração, sabe? Pegar pessoas que têm mais perfil de intercessão, né? Tipo assim, você. Pastor, eu sou mais daqueles crentes 6 horas. Que jeito que é crente 6 horas? 6 horas por mim, hein? Que negócio tá feio. Não, esses não tem mais aqui, irmão. Esses foram para outros lugares já. Né? Então nós vamos estabelecer aqui relógio de oração. Fica tranquilo que não vai ser, você vai ficar, não. De repente, querido, se você for lá com o coração e orar meia hora, se é isso que você pode oferecer para o Senhor, se isso é o teu ouro, a tua prata, o teu bronze, Ele vai receber. É o que o irmão falou aqui. O irmão, nós combinamos, Diguinho? E ele falou, que o Senhor falou para o povo, né? Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele eu receberei a oferta. E essa é a oferta que você vai pedir para eles trazer: ouro, prata, bronze, e aí vai. E aí vai. Pastor, hoje eu só posso oferecer o paninho azul que ele falou, não sei nem para que serve. Mas não vai precisar de paninho azul aqui não.
Por enquanto não, a não ser que Deus dê essa direção. Mas querido, o que eu quero desafiar você? É você de fato, sabe, nesse tempo de oração que a gente vai estar tendo aí, sabe, até a próxima ceia, nós vamos ter 30 dias aí. Eu quero convocar toda a igreja para estar orando pelo projeto. Está se colocando diante de Deus também para que tipo de oferta que Ele requer de você. É um sacrifício? O que representa um sacrifício? O que vai ser algo que você vai sacrificar em prol desse projeto? Eu não sei. Eu não vou aqui fazer barganha com Deus, falar, ó, você tem que dar 1.000 para Deus te dar tanto, aqui não vou te vender toalhinha ungida. Você não vai sair com vassoura aqui, você pôr atrás da porta, nem com fronha do sonho de Deus, sabonete ungido. Irmão, não tem isso aqui. Então agora, voluntariedade é você se colocar na presença de Deus, vive o Senhor diante de cuja face eu estou, né? E Deus se revela a você. Deus vai pedir algo para você que talvez vai ser diferente para o outro. Vai ser diferente para o outro. Agora, querido, se você não perguntar nada para eles, fica tranquilo, ele não vai te responder nada. Agora, eu não sei se você quer ser essa viúva ou não. Né? Pastor, eu sou obrigado, querido, nada é obrigado. Deus te dá o livre arbítrio. Eu quero só orar para você se identificar com isso. E se você quer realmente, sabe, é no projeto Edificadores, você ora, mas não faz uma oferta por acaso. Ah, eu vou lá ofertar R$100. Querido, teu R$100 talvez vai ajudar. Mas é isso que Deus te pediu? Não, então não oferta nada. Deixa Deus falar no seu coração. Sabe, eu sei de uma coisa, irmão. Ele garante a palavra dele. E Ele é fiel. Então, querido, sabe, ore a Deus. Senhor, o pastor liberou uma palavra lá, sobre esse tempo de seca, de crise, esse tempo, sabe, e assim como houve aquelas manifestações de Deus, na vida da viúva, na vida do Egito, na vida, sabe, de todas essas pessoas que passaram por crise, e assim como Isaac passou lá em Gerar por um momento de seca, e o Senhor chegou e se manifestou a ele. Não desças ao Egito, habita na terra que eu disser, eu serei contigo. Ele habitou na terra, semeou na terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Que tempo que era? Seca, fome. Então não sei que tempo você está passando. Talvez você está que nem a viúva, Senhor, mas eu não posso. Mas se o Senhor falar para você que Ele requer um sacrifício, faz, porque eu sou testemunha que isso funciona. Se coloque de pé que eu quero orar para você, por você. Outra coisa também que eu conversei essa semana até com o Marcos, com o evangelista Marcos, tenho conversado sobre isso. Talvez você vai ver alguns cultos aqui um pouco diferente. Nós vamos diminuir uns 10, 15 minutos a palavra, Deus permitindo, é claro. Tem culto que se a gente dirigir, o Espírito Santo não dirige. Mas uma direção que eu tenho é a gente sempre antecipar um pouco, para ter pelo menos uns 10 minutos no final, só para você estar aprendendo a guerrear. Eu vou repetir que essa parte você também não entendeu. Porque talvez você chega com um problema aqui, você tem vergonha. Talvez o pastor fala aqui, querido, nós temos irmãs e irmãos aqui que podem te ajudar, talvez passar por uma libertação. Nós temos irmãos aqui que podem, sabe, te socorrer, não sofra sozinho não. E a pessoa talvez tenha vergonha e não... Mas nós vamos levar a igreja, em todo final de culto, querido, a você se colocar na brecha pelo seu problema. Eu vou concordar. Eu vou estar aqui, Senhor, eu somo agora, junto com esse irmão, esse problema, essa causa, e você vai se colocar diante de Deus. Senhor, eu estou aqui nessa noite. Eu preciso de um milagre nessa área, tal. Só que, querido, assim diz o Senhor. Eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu te encherei. Tem pessoa que quer ser enchido, que quer ser cheio de Deus, mas não abre a boca, irmão. Então, querido, o segredo é você se colocar. Senhor, eu estou aqui hoje, como Ana esteve lá por Samuel. Eu preciso de um milagre. Senhor, eu estou aqui, ainda que alguém até pense que eu estou embriagado aqui, mas eu estou me derramando perante o Senhor, querido. Nós temos que voltar a isso na igreja. Nós temos que voltar a isso. Clamor, sabe? Você se colocar mesmo aí, e nós como igreja vamos estar dizendo amém, vamos estar concordando, vamos estar, sabe, de uma só voz, em um só povo, buscando milagre de Deus para a sua vida. Amém? Agora eu quero orar por esses projetos. Me ajude também, nós temos que levantar alguns líderes aqui, temos que ungir. A obra vai crescer, irmãos. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Pai, nós te louvamos por cada vida que aqui está nessa noite. Eu quero de uma forma toda especial pedir o teu socorro, a tua ajuda.
Pedir, ó Pai, que o Senhor intervenha em uma necessidade específica. Eu não sei qual é a luta desse casal, qual é a luta desse teu servo ou dessa tua serva, o que inquieta o coração, o que aflige essa alma, o que está tirando o sono, tirando a paz, ou não deixando esse teu servo se concentrar, tamanha preocupação existente. Eu não sei se é uma necessidade, Pai, de uma cura, se é uma necessidade de uma porta de emprego, eu não sei, ó Pai querido, se é um problema conjugal, eu não sei, Senhor Deus poderoso, se é uma perseguição no trabalho, se é uma injustiça, se é, ó Pai, um medo, se é, ó Pai querido Senhor, algo dessa natureza, ou meu Deus, qualquer outra, Senhor Deus poderoso existente, mas eu quero me colocar na brecha pela tua igreja nessa hora, pedir a tua intervenção, que o Senhor se manifeste com poder e glória, que a tua mão se estenda, que o Senhor tome esta guerra como sua, e que o teu nome seja glorificado. Abençoa o teu povo com todas as sortes de bênçãos espirituais, pois tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, eu quero também nesta noite lançar esse projeto, esse desafio, assim como a viúva foi desafiada pelo profeta, Pai, a investir primeiro, ó Pai querido, algo que ela mesma achava que já era pouco, mas ela se tocou, ela foi, ó Deus poderoso, ministrada, o profeta falou, e ela levou a sério, e a tua palavra diz: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas, e prosperareis. Veio uma palavra profética, a viúva tomou a palavra, a viúva, Senhor, tomou como mandamento, aquele que tem os meus mandamentos e os coloca em prática, esse é o que me ama. Ela demonstrou amor para com a obra de Deus, e o Senhor fez com que naquela casa houvesse um grande milagre. Então, Senhor, multiplica as tuas manifestações na vida, na família, na empresa, nos negócios, em tudo que é projeto teu. Todos aqueles que buscarem a tua presença, a tua face, que o Senhor se revele, que o Senhor, ó Pai querido, coloque o valor, que o Senhor, ó Pai querido, se mova de uma forma toda especial, não como eu quero, não como eu penso, mas como o Senhor mesmo quer fazer. Eu coloco, papai querido, este projeto diante da tua igreja, e desde já eu abençoo, e desde já eu profetizo, Pai, milagres surpreendentes, milagres sobrenaturais, sobre todos aqueles que levarem a sério essa direção profética. Eu os abençoo, Senhor, com todas as sortes de bênçãos espirituais, e faço isso no nome de Jesus, amém e amém. Vou passar algo que eu senti no meu espírito aqui agora. Querido, pegue o envelope certo do projeto Edificadores. Tem um envelope específico para isso lá. A gente não tem usado, mas tem. E leve para sua casa, mas não leve em gavete não. Leve lá, coloque debaixo do seu joelho. Sabe? E tenha um particular com Deus. Eu não quero, querido, nada que Deus não fale contigo. Vou repetir, eu não quero nada que Deus não fale contigo. Pastor, mas Deus não fala comigo. Fala, irmão. Fala. Ele fala. Mas eu tenho que, de fato, entender e crer. Coloca esse envelope debaixo do seu joelho e fala: Senhor, eu quero. Sabe? Eu amo a tua obra. Eu amo a tua casa. E eu quero me envolver. Eu quero me envolver. Eu preciso, sabe, de um milagre. Eu preciso de uma manifestação maior, menor do que aconteceu com a viúva, não sei. Mas eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eu coloco esse propósito diante do Senhor. E eu quero que o Senhor me revele qual é o valor. O que o Senhor requer de mim? Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te servir. Eu quero ser bem objetivo, mas eu não posso voltar com isso para casa. Eu tento fazer do meu jeito, mas não posso. João 12. Você crê que Faraó... Senta um pouquinho aí. Você crê que Faraó honrou José? Você crê que Faraó honrou José? Olha aqui, irmãos. João 12, 26. Nós já vamos cear.
Querido, esse é o propósito do meu coração. Fora isso, esquece. Sabe, quem pode te honrar é Deus. Eu posso impor as minhas mãos sobre você, te abençoar, eu posso concordar com a tua bênção, mas Ele pode te honrar. Ele está dizendo ali, ó, se alguém me serve, sabe, essa oportunidade nós servimos a Ele. Uma das formas lá de Lucas 8 é que tinha muitas pessoas que serviam a Jesus com as suas fazendas, com os seus recursos, né? Tinha muitos que serviam assim, ó, se alguém me serve, siga-me. Quer dizer, siga a direção que eu estou dando. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém, querido, é condicional, não é obrigatório, é condicional. E se alguém me servir, diga assim, meu Pai o honrará. É Ele que tem para te honrar, irmão. Amém? Glória a Deus. Queria chamar aqui os oficiais. Vamos estar orando todo o culto por essa direção. Mas eu quero ser chato, sabe? Não faça por impulso, não. Faça por ouvir a voz de Deus. Faça por ouvir a direção de Deus. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer, porque o sacrifício que o Senhor requer de nós é muito pequeno, perto desse sacrifício. Esse sim foi um sacrifício, porque o teu filho não devia nada. O teu filho veio a esse mundo para pagar o preço pelo meu pecado. O teu filho, Senhor Deus, ó Pai, teve o seu corpo, Senhor, ó Pai querido, totalmente ali naquela cruz. Ó Deus poderoso, totalmente ali, Senhor Deus, ó Pai, esmiuçado. Ó Pai querido, ó Pai, só o Senhor sabe, Papai querido, tamanha, Senhor Deus, ó Pai, foi a aflição e o sofrimento, Pai, que o Senhor em dado momento virou o rosto. Meu Deus, esse sim foi um sacrifício. Isso foi um sacrifício de misericórdia. E a tua palavra diz, ó Deus, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício. Porque de fato era Ele que teria que ter morrido naquela cruz, mas o Senhor enviou, Senhor Deus, ó Pai, o teu Filho, para fazer esse sacrifício por nós. O sacrifício que o Senhor requer de nós é muito pequeno, perto desse sacrifício, onde o sangue do teu Filho, onde o corpo do teu Filho foi, Senhor Deus, ó Pai, vertido naquela cruz. Agora, Senhor, nós queremos te agradecer, porque Ele não ficou morto, Ele obedeceu a tua palavra quando Ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele, Senhor Deus, ó Pai, deixou a vontade dEle, para cumprir a tua vontade, e se entregou por cada um de nós. Nós te bendizemos, papai querido, por esse sacrifício. Nós te louvamos, Pai, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós estamos aqui, Senhor Deus, ó Pai, para dizer sim e amém, para todos os benefícios que a cruz trouxe sobre cada um de nós. E nós ceamos nessa noite, Pai, não, Senhor Deus, ó Pai, por um morto crucificado, mas nós ceamos por alguém vivo, que ressuscitou, está à direita do Pai, e intercede por nós nessa noite. Nós consagramos esses elementos, e nós vamos, ó Pai querido, fazer agora, papai querido, Pai, conforme a tua palavra diz para fazer, ó Pai, comer e beber todos nós. Eu quero profetizar cura, milagre, restauração, alianças renovadas. Eu não sei o que esse teu filho, essa tua filha tem, ó Pai, padecido ao passado, mas haja alegria, haja restituição, haja gozo, haja prazer, renova a esperança, Pai. Faz através dessa ceia, com que haja, meu Deus poderoso, um renovo de fé. Que haja, Senhor Deus, ó Pai querido, também sonhos, que sejam sendo, Pai, ressuscitados para o louvor da tua glória. Nós te louvamos por esse tempo, Pai, e te pedimos, meu Deus poderoso, faz uma grande obra, em nome de Jesus.
Tu és o Deus fiel, tu és o Deus tremendo, tu és glorioso, tu és maravilhoso, tua fidelidade dura para sempre, o amor não tem fim. Tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Oh Deus eterno, todo-poderoso, bendito seja o nome do Senhor, 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 bendito seja o nome do Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Queridos, alguém ficou sem receber aí porventura atrás? Aqui está faltando um aqui, ó. Todos receberam aqui? Vamos cear, querido. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Jesus, querido, passou por isso. Ele tinha um mandamento para guardar. Ainda que isso representasse o pecado de toda a humanidade, ainda que ele carregasse ali injustamente, ele guardou o mandamento do Pai. Ele deixou a vontade dele. Ele cumpriu a vontade do Pai. Pastor, mas como que Deus se manifestou a ele? No terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive. E por causa que ele vive, você pode viver. Havia condenação eterna. Ele fez um sacrifício que alcançou a tua vida. Mas ele entregou a dele. Hoje, querido, muitas vezes é isso. De repente a gente fala, pastor, eu tenho tantos sonhos, mas o teu sonho nunca pode estar acima da implantação do reino de Deus. Mas buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, eu estou ajuntando aqui, comprei uns 2, 3 terrenos, 4 terrenos, querido, o testemunho de Jeová vai usar depois, porque o reino deles vai ser aqui na terra. Mas, querido, Jesus está voltando. Nós temos que entender isso. Então, é urgente, irmãos, sabe? Então leva a sério essa palavra, leva a sério, que o nome do Senhor vai ser glorificado, e você vai ver que há ressurreição para você, nos seus sonhos, nos seus projetos. Quando nós fazemos para Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele é fiel e justo. Pai, nós vamos cear com essa palavra. Nós vamos sim, Senhor, ó Pai querido, agora, Pai, confirmar a nossa aliança contigo. Aliança essa, Pai, que foi decorrente desse sacrifício. E é por isso que nós estamos aqui, porque um dia o Senhor se entregou por nós. E em gratidão, Senhor, em memória, Senhor, daquilo que o Senhor fez, mas com alegria, não com tristeza pela morte, mas com glória e alegria pela ressurreição. Aquilo que foi um sacrifício se tornou em glória, porque todos aqueles que viam o Senhor Deus poderoso, um cenário, ó Pai, fúnebre, tiveram que contemplar um cenário de glória, que foi a tua ressurreição. E é na tua ressurreição que nós estamos olhando. Não estamos olhando para a seca, para a morte, para a crise, mas naquilo que a tua ressurreição representa. É na ressurreição que nós colocamos os nossos olhos. É no poder de um Deus que ressuscita mortos que nós cremos. Então nós chamamos a existência, Pai, ó Pai, a manifestação do Senhor, diante de qualquer crise, diante de qualquer seca, diante de qualquer fome, tudo será totalmente, papai querido, resolvido pelo poder que há no nome de Jesus. Se você crê, querido, nessa palavra,
Faz uso da ceia agora. Deixa depois aí o seu cálice na cadeira. E não tenha, querido, receio de pelo menos aí por 1 minuto estar glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Não importa quem está ou quem não está do seu lado, é você e Deus. Tome a ceia, deixe o cálice na cadeira e tenha pelo menos 1 minuto aí de gratidão, sabe, de ações de graças por tudo aquilo que Ele é. Senhor, eu amo a tua casa. Senhor, eu amo a tua casa. Senhor, eu amo o Senhor e é por isso que eu vou te agradecer, te glorificar. Faça isso depois que você cear, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Te louvamos, ó Deus. Te bendizemos, ó Senhor. Exaltamos o teu santo nome. Declaramos o teu poder e declaramos, Pai, a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não merecíamos tamanho amor. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A prova do amor de Deus foi a entrega do seu Filho. Deus entregou o seu próprio Filho como oferta. Deus ofertou o seu próprio Filho para morrer no meu lugar. Isso foi uma prova de amor. Isso foi uma prova de amor, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é prova de amor. Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor para contigo. Deus prova o seu amor para comigo. Deus prova o seu amor se manifestando a você, intervindo na tua causa, comprando a tua briga, morrendo no teu lugar. Isso é prova de amor. Isso é prova de amor. Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado. O teu amor não é palavra, o teu amor é atitude, é ação, é entrega, é renúncia. O Senhor deu o que o Senhor tinha de melhor, entregou o seu próprio Filho para morrer em cada um de nós. Te louvamos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser aplaudir Jesus, aleluia, 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 aleluia. Senta só um minutinho aí, 5 minutinhos nós já estamos encerrando. Querido, é rápido, eu vou chamar algumas pessoas aqui, mas antes disso, deixa eu colocar uma minhoca na tua cabeça aí. Você viu qual o valor que deram para um homem chamado Neymar? Não se fala outra coisa, irmão. Neymar, 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 Neymar. Quanto se investiu num Neymar, irmão? Fica com isso na tua cabeça. Agora, que valor que o Neymar tem para o reino de Deus? Agora imagina você com entendimento acerca do que é realmente o valor que Deus mesmo dá quando a gente entende de fato o reino dele. E a gente permanece nele. E as palavras dele permanecem em nós. A ponto de você pedir, ele falar, como que eu vou negar um pedido dele? Tudo que eu peço para ele fazer, ele faz. Tudo que eu peço para ela fazer, ela faz. Querido, Deus está disposto a investir em você muito mais do que o PSG investiu no Neymar. Maria José Nunes, por gentileza, nós queremos aqui entregar o pão da ceia. Maria José Nunes, Márcio e Luciane. Se quiser vir aqui, se quiser que leva aí. Se quiser vir aqui, a gente vai orar, Márcio. Se quiser poder trazer ela aqui.
Maria José Nunes, Márcio e Luciane. Aqui, querida. Se puder, fica aqui na frente que a gente vai orar depois. Aparecida Sebastião, Letícia Machado, Eber e Rose, Prícia Fantini, Cleantes e Célia, João e Fátima, Júlia Roncolato, Cláudio e Rosângela, Fabrício e Larissa, Carlos e Gisele, Mariana Morini. Está marcado aqui, irmão. Vai ver com a Lina lá. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Vamos estar agradecendo a Deus por essas famílias representadas aqui. Se você puder ficar de pé só um minutinho aí, estender a mão para cá. Eu quero concordar. Eu quero dizer sim. Eu quero dizer amém para todo o projeto de Deus. Tudo que Deus tem para fazer através de cada uma dessas vidas, todo o propósito divino, tudo aquilo que é o sonho de Deus, ao chamar cada um de vocês, que isso se torne realidade, que isso se cumpra na sua totalidade. Pai, nós, diante destas palavras que estão sendo aqui liberadas, nós agradecemos o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, e eles podem testemunhar, Pai, que o Senhor em dado momento interviu, se manifestou, e ainda que há algumas coisas ainda, eles creem, eu creio que creem, que o Senhor é suficiente e capaz para intervir em qualquer que seja o cenário adverso e operar um grande milagre. Eu profetizo, Senhor, céus abertos, eu profetizo, Senhor, ó Pai querido, que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a vida de cada uma dessas famílias. Eu os abençoo com todas as sortes de bênçãos espirituais, e faço isso em o nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos chamar aqui a tia Renata, que não está brava mais, aí ela vai distribuir as uvas aqui. Aleluia, profético, irmã, vem cá. Amém, queridos? Eu estou animado, não sei vocês, mas eu estou animado. Amém? Eu creio, irmão. Eu creio. Aí, vem mais coisa aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vou chamar aqui também. Ô Silvia, vem ajudar a Renata aqui, que vai ser muito para ela aqui. Vem cá. Muita criança. Aleluia. Amém, querido? Eu te abençoo. Que você tenha aí uma semana maravilhosa. Que boas notícias possam chegar, sabe? Bater a sua porta. Sabe? Que o céu se abra sobre a sua casa, a sua vida, a sua família. E todo o projeto de Deus, querido, ele se estabeleça de uma forma toda especial. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse dia. E sabemos, ó Deus poderoso, que esse é o dia que o Senhor fez. E por isso nos alegramos nele. Peço à tua igreja, debaixo da tua bênção, eu profetizo, eu envio os teus filhos para conquistarem, para desfrutarem do melhor dessa terra. A tua palavra, que é a semente para tudo isso se cumprir, foi liberada. Então, Senhor, que essa semente possa gerar a 30, a 60, a 100, ou a um índice multiplicador, a um fator multiplicador, a qual só o Senhor tem para cada um de forma específica. Mas que eles sejam tremendamente abençoados, é a minha oração nessa noite, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai,
a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Querido, dê um abraço aí, libera uma palavra de vitória. Você que pode estar ali, dando um abraço na Luciane ali, ó. Vai lá cumprimentar a Luciane, dê um abraço nela lá em nome de Jesus.